com a parte de metrologia para laboratórios há aproximadamente 12 anos, contando com o tempo de estágio no mapa, 12 anos. Então, a ideia é trazer uma visão diferente para quem trabalha com ensaio de curva de calibração. Essa aula, eu escolhi esse tema para dar essa aula, porque é um tema utilizado por muitas pessoas, né? Às vezes não só na química, mas em outras áreas também. A função que a gente usa para calibrar e prever um mensurando o valor de propriedade de a concentração de um analito numa amostra, no caso da química, ou o valor de mensurando de qualquer outra área, é muito comum e muito utilizada. E é um exemplo interessante que abre discussão para vários tópicos, né? E ele é bom de se trabalhar, porque além de ele ser uma medição indireta, isto é, eu não obtenho diretamente do sinal instrumental a resposta que eu quero. Eu tenho que fazer uma transformação que é feita com essa função matemática. Não é como, por exemplo, eu simplesmente medir a massa de um objeto na balança. Essa é uma medição direta, uma vez que a massa indicada na balança já está na unidade relativa à medida que você quer. Você pegar essa sinal instrumental e acrescentar algumas correções, você tem o resultado do mensurando, que é a massa do seu objeto. Na curva de calibração, não, é indireto. Eu tenho um sinal, pode ser uma absorbância, pode ser um pico cromatográfico, uma intensidade, algum tipo de sinal elétrico, o qual eu vou usar uma operação para transformar esse sinal elétrico num resultado de concentração. É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Já pude ajudar diversas instituições públicas e privadas, né, laboratórios, por exemplo, como o Ministério da Agricultura, Embrapa, algumas companhias de saneamento e laboratórios particulares também, comerciais, né? Se vocês se sentirem à vontade, quem quiser poder abrir o microfone e falar um pouquinho de onde que atua, só para eu ter uma noção, só para falar assim, eu sou da cidade tal, meu laboratório está na área ambiental, na área de alimentos, né? Só para a gente ter uma noção. Vamos pegar umas 3 ou 4 amostras aí. Quem pode começar? Estou vendo aqui alguns nomes. Estou vendo... Vou chamar... Oi, pode falar. Boa noite, meu nome é Fabiana, eu trabalho num laboratório da UFMG, um laboratório da área de veterinária, a gente faz análises bromatológicas de alimentos dos animais, né? Fazemos análise também de urina, de fezes, e é isso. Há 7 anos atrás, eu acho que eu dei um treinamento lá, por aí. Então quase peguei, porque eu estou lá vai fazer 8 anos. Pode ser. Tem 8 anos que eu estou lá. Com a professora Mônica do Leite? Não trabalho com ela. Eu trabalho no laboratório de nutrição animal com a professora Heloísa, com o pessoal da área da zootecnia. Outra área, tá certo. Isso, Mais alguém para contar aí alguma coisa? Vou pegar mais umas 2 pessoas. Boa noite, meu nome é Marinê. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu trabalho num laboratório de análise de ambiental. Então, lá eu analiso água potável e água de efluente. Certo. Aí você vai ter aqueles ensaios de fenol, metais, aqueles que trabalham com curva, né? Você vai aplicar. Isso. Eu faço análise gravimétrica, colorimétrica, de potenciometria. Esses exemplos que você citou, se não me engano, talvez tenha um ensaio de colorimétrico que tem curva, mas a maioria que você citou não tem. Aqui Sim, é mais metal que assim, pesado. eu faço sulfato, colorimétrico, lá a gente faz sulfato, fluoreto, dá para fazer cianeto, nitrato, tem bastante que dá para fazer. Isso, nitritos e nitratos, tem os ensaios de curva. Aí você vai poder aplicar. Sílica, fósforo. Sim. O escopo é grande para a área ambiental. Beleza. Mais alguém? Só mais um aqui para a gente poder começar, que tem muita coisa para falar. Mais um. Enquanto isso, então... Meu nome é Regiane, eu moro em Sacramento, Minas Gerais, e trabalho no laboratório de análises clínicas. Beleza. Só que análises clínicas, aí no seu caso é diferente, né? Você tem algum procedimento com curva de calibração? Eu faço a curva de calibração dos equipamentos. E
e a incerteza de medição dos analitos. Eu achei que a análise clínica, o intervalo de referência já era. É porque não cobre a norma 17.025. Você atende a 17 ou é outra norma? No laboratório que eu trabalho, nós temos a certificação DIC. Dentro dessa certificação DIC, eles cobram as incertezas de medição, inclusive a norma DIC ela é baseada na 17.025. Ah, tá, não sabia. Porque muitas análises clínicas já vêm com intervalo, né? Elas já vêm com Sim. um intervalo definido, por exemplo, glicose, de tanto a tanto, que pode ter uma pessoa normal, né? Essas Sim, mas coisas. isso eles nos cobram que o laboratório deve definir de acordo com o seu equipamento. Então, nós que temos que fazer essa incerteza, definir dentro do Ah, sim. laboratório. Não sabia. Até falo, cito um tópico lá de análises clínicas no meu livro, mas eu cito no sentido de que o intervalo de avaliação, ele já vem como intervalo, diferente de outras áreas que é um valor normativo, um limite normativo. No caso de análise clínica, é um intervalo normativo. Então, você faz a análise de risco com o próprio intervalo. Mas tudo bem, Sim. beleza. Vamos lá começar, então. A gente vai ter muita coisa para falar. Eu vou abrir minha tela. E eu vou ver se eu consigo abrir a tela só do Word, uma janela. Deixa eu ver, acho que vai ter que ser a tela inteira aqui, uma guia. Ah, não. Compartilhar a tela inteira, porque o Word está fora do navegador. Está todo mundo vendo aí uma tela em branco? Ainda não. Vamos ver aí se dá certo. Deu certo? Sim. Beleza. Esse aqui é o nosso quadro, né? Vamos começar. Fernando, Oi. tira só essa barrinha, por favor. Coloca ela ocultar, que acho que fica mais fácil. E Tá dependendo bom. do que você for escrever, aumenta o seu zoom também. Sim. 160% acho que já dá, né? Eu acho que 180, fica bom. 170. Beleza. Então, o objetivo dessa aula é o seguinte: desenvolver uma equação que me permita prever um valor de mensurando, prever um valor de uma grandeza a partir de uma função de calibração que vai ser uma reta no nosso caso. Eu vou trabalhar com o exemplo reta, né? Que é o exemplo mais utilizado em quase todas as análises, né? Com algumas exceções, mas em quase todas as análises a gente associa uma função reta, que é a chamada função afim na matemática, é a equação de primeiro grau, como queira chamar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o tipo de função que se quer trabalhar. Nossa função será y, uma grandeza y dependente. Qual que é a grandeza dependente? É aquela que depende da amostra, né? O sinal instrumental da amostra é igual ao parâmetro de inclinação que eu vou chamar de B1. Poderia chamar de AX, né? Mas eu vou chamar de B1. B1 é a inclinação da reta. B1 vezes x mais B0. Então, é a primeira coisa que eu vou definir. Eu estou mostrando para você que eu quero trabalhar com essa função para estimar uma dada concentração. Vamos falar concentração analítica, que é o exemplo que todo mundo mais conhece, né? Mas poderia se aplicar a qualquer mensurando. Então, eu tenho y, sinal instrumental, aquela resposta que o equipamento traz, né? É um pico cromatográfico, é uma absorbância molecular, uma absorbância atômica, uma intensidade, algum sinal elétrico, igual a um parâmetro de inclinação B1 vezes x. O que é o x? É aquela grandeza que eu quero obter, a concentração daquele analito naquela amostra, mais B0. É isso que eu preciso saber. E o analista precisa conhecer quem é B1 e quem é B0. Isso nós vamos ver depois. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: esse é o primeiro passo, né? Você conhecendo num primeiro momento, os padrões que você prepara, você estabelece uma sequência de Y. Então, se você preparou, vamos supor, 10 preparos, você vai ter 10 valores de X e 10 valores de Y, né?
E depois, como é que eu faço para fazer a previsão? Porque uma vez que eu fiz 10 preparos de X e conheço 10 preparos de Y, eu vou ter condição de estimar B1 e B0. Mas a resposta que eu quero encontrar é o X da amostra, né? Então, no primeiro passo, deixa eu escrever aqui. No primeiro passo, opa, você estabelece a função que você pretende estimar, a função de calibração. Que vai ser essa. No segundo passo, você demonstra a função de medição. Por quê? Porque agora eu quero saber da amostra, não quero saber mais dos padrões, né? Eu sei que eu preciso preparar N padrões para determinar N leituras do equipamento, ou N respostas de sinais instrumentais, resposta instrumental. Mas eu quero uma função que me faça agora o contrário. Quando eu tiver essa função aqui para a amostra e não mais para os padrões, eu quero saber o contrário. Eu vou saber o sinal instrumental dela, mas não vou conhecer a concentração. A concentração é o último. Então, eu tenho que dar um jeito de isolar a concentração, né? Aqui, vamos escrever, né? Lembrando, para os padrões da sua leitura, para a amostra que você quer analisar. Só que aqui não pode ficar desse jeito, porque eu preciso isolar o X, eu preciso isolar a concentração. Então, vamos começar a álgebra aqui, né? Vamos fazer o primeiro passo, é o seguinte. Passa o B0 para o outro lado. Passe o B0. Y menos B0. E agora, o que falta para isolar o X? Passe o B1 para o outro lado. Você faz assim. Vamos criar uma fração aqui, né? E aqui vai ficar o B1. Essa é a função inversa. É a função que vai me permitir chegar na concentração do analito. Tirei B1 daqui. E agora, eu posso escrever que a concentração do analito é... Passando aqui, né? Aqui, trocando o lado não faz diferença, né? Aqui, ó. Concentração do analito. É esse X aqui. Posso tirar ele fora. Pronto. Demonstrei a função de medição. Saída é função de calibração, né, para os padrões, e agora eu tenho a função de medição. Por quê? No primeiro momento, você preparou padrões, os quais você conhece a concentração, mas não conhece a resposta instrumental. Aí você leu e passou a conhecer tudo. Estimou B1 e B0. Agora você vai usar B1 e B0 e vai usar o sinal instrumental da amostra para chegar na concentração do analito. Exatamente isso que eu fiz. Isolei a concentração do analito e agora eu tenho uma função que depende do sinal da amostra, do B0 que você já estimou anteriormente e do B1 que você já estimou. Então, é isso que nós vamos fazer no Excel. Essa vai ser a nossa equação do mensurando. Algumas observações. Essa nossa equação não considera diluição e não considera correção de recuperação. O ideal seria que ela considerasse a correção de recuperação para o seu controle de qualidade. Mas, como essa aqui é a aula para ser mais simples, vamos usar essa função mais simples. Tá bom? O raciocínio é o mesmo. É claro que, só a título de exemplo, se você tiver uma diluição no processo da amostra, o que vai acontecer? Você vai ter que considerar ela aqui, ó. Eu vou escrever, mas depois eu vou apagar, né? Aqui vai ter, por exemplo, teria volume do balão e aqui teria o volume do pipetado.
Aí você tem a concentração do analito original da qual você fez a diluição. Porque o volume do balão, por exemplo, se foi 50 ml e você pipetou só 5 ml, você tem uma diluição de 10 vezes. Então, você multiplica por 50, divide por 5 e considera esses volumes no seu cálculo de resultado com certeza. Né? Para tudo que você for fazer de diluição, não existe, aos olhos da metrologia, um fator de diluição. Na verdade, o fator de diluição é uma razão de dois volumes. A razão do volume maior pelo volume menor. Né? E a outra observação que eu faço é no caso de haver correção de recuperação. Então, por exemplo, você tem um material de referência, você tem lá a concentração do MRC teórica, né, rotulada como ele veio lá, como a solução que você tem como padrão no material de referência, e você divide pela concentração do MRC obtida pelo seu procedimento. Aí você tem um fator de correção de recuperação, que é o que deveria ser feito na sua rotina. Você precisa corrigir o seu resultado pelo desempenho do seu procedimento. A gente sabe que o procedimento não desempenha 100%, é muito difícil. Né? Então, você deveria considerar. Porém, nessa aula nós vamos trabalhar da forma mais simples e com essas duas premissas. Não tem diluição da amostra, ela veio exatamente como ela está, e não tem correção de recuperação ou fator de correção de recuperação para o resultado. Né? Outra consideração a ser feita. Ninguém ficou com uma dúvida por que eu considerei o Y lá na primeira função como sinal instrumental e o X como concentração? Tem gente que gosta de considerar o Y como concentração e o X como sinal instrumental. Como é uma função reta, você encontraria, teoricamente, uma reta tanto numa suposição quanto na outra. Né? Mas existe um motivo especial por eu considerar o X como variável independente. Né? A concentração do padrão, ela é a variável independente, e quem depende dela é o sinal instrumental. Né? Porque a partir do padrão que eu preparei é que eu vou ter um sinal instrumental. Se eu não preparar padrão nenhum, eu não vou ter o sinal. Mas esse não é o motivo principal que me leva a colocar X como concentração, como variável independente. Né? Nós vamos fazer aqui, no Excel, um procedimento chamado regressão linear. Nós vamos fazer uma regressão pelo método dos mínimos quadrados ponderado. Método ponderado, não quadrados ponderados. Né? Isso aí, ela tem uma premissa. A premissa para fazer essa regressão, ou seja, para calcular essa reta aqui, calcular essa equação, é de que a incerteza em X tem que ser desprezada. Né? Então, é muito mais razoável, racional, eu desprezar a incerteza dos padrões da curva do que desprezar a incerteza do sinal instrumental. Porque, obviamente, espera-se que elas sejam maiores. Uma vez que ela é variável dependente, né, é muito mais fácil imaginar que a incerteza do sinal instrumental vai variar mais do que a dos padrões preparados. Né? E esse método de regressão que a gente usa, como ele é univariado, poderia até colocar aqui univariado, somente uma das variáveis tem a sua incerteza considerada, que é y. Aí você considera, não, mas não seria um erro desprezar a incerteza dos padrões? Depende. A rigor, é possível considerar a incerteza do padrão preparado, mas não esse padrão da curva. Né? Seria o padrão dessa fração que eu acabei de mostrar aqui. Ó. Quando eu coloquei para você que deveria ser feita uma correção, concentração do material de referência teórica, essa aqui, essa sim, você considera a incerteza dela, porque ela não tem nada a ver com a curva. Essa concentração aqui teórica experimental ou teórica obtida, a teórica veio do seu material, da solução que você preparou a partir dele, já está pronta. Aquilo lá você já fez. Resultado com incerteza. Toda a solução que você prepara em laboratório, que serve de padrão, tem que ter sua incerteza estimada.
Então, você já fez o resultado dela com certeza. E essa experimental aqui? Essa experimental nada mais é do que um padrão preparado, lido. Quando você passa pelo procedimento e vai ler como se ele fosse uma amostra qualquer, você tem o resultado dele comparado nessa fração ao resultado teórico. Então, por exemplo, se aqui, vamos supor, se aqui foi, o teórico é 100, e você conseguiu aqui 99, você tem 99% de recuperação, portanto, o fator de correção de recuperação é 100 sobre 99. Né? 1.01 alguma coisa, 1.0101, se não me engano, isso dá uma dízima. Mas é isso que deveria ser feito. Aí, este padrão tem a incerteza estimada, porque você está usando ele como uma amostra, né? E este aqui é o que vai dar rastreabilidade ao resultado da concentração do analito. Por isso que eu falei que o ideal seria fazer a correção de recuperação multiplicando a sua equação por essa fração. Mas nós não vamos fazer e, a rigor, nosso resultado não teria essa rastreabilidade. Tá? Você pode me perguntar o seguinte, mas meus equipamentos são calibrados. Isso garante rastreabilidade? Não. Equipamento calibrado não garante rastreabilidade ao resultado. Então, o que garante rastreabilidade ao resultado? Obviamente que se você não calibrar, você dificilmente terá rastreabilidade. Mas o que garante a rastreabilidade é o uso das correções da calibração ou do material de referência, né? Que ambos são fonte de rastreabilidade. Então, toda a equação, todo mensurando que você estiver medindo, toda a concentração de analito, tem que ter na sua equação uma variável que considere a correção ou da calibração de equipamento ou do material de referência que está sendo utilizado nesse ensaio. No caso de curva de calibração, não nos interessa considerar correção de calibração de equipamento, porque o equipamento, aqui eu estou falando do equipamento que gera o sinal, é o cromatógrafo, é o espectrofotômetro, né? Esse equipamento, difratômetro, esses equipamentos, não me interessa, porque não são de fato eles que estão medindo, eles estão medindo a grandeza sinal instrumental, mas quem está, entre aspas, medindo a grandeza concentração é a nossa equação, a nossa função de calibração. Então, existe uma troca de papéis, porque quem faz o papel do equipamento aqui é a função matemática, né? Por isso, eu não vou considerar a calibração do espectrofotômetro aqui no meu mensurando. Não existe isso, não faz sentido, né? Porque a calibração do espectrofotômetro se calibra em comprimento de onda, se calibra em outras grandezas, para conhecer o comportamento daquele equipamento. E não vai entrar no cálculo da curva de calibração, o valor previsto pela curva, né? O valor do analito previsto pela curva. Então, essa equação é uma boa assim, um exemplo simplificado daquilo que a gente precisa fazer em laboratório, né? E aí nós vamos estimar os valores de B0 e B1. Primeira coisa que nós precisamos fazer é construir a curva. Então, você vai ter lá valores de X, vou chamar de XI aqui, são valores que você preparou de padrão. Quais concentrações você preparou? 1, 2, 3 e 4. Beleza, por exemplo, né? Depois você vai ter qual foi o sinal instrumental obtido para as suas preparações de padrão, né? Eu preparei em duplicata um padrão 1, outro padrão 1, depois 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, você vai ter um conjunto de 8 respostas instrumentais, que eu vou chamar de YI. Eu boto o índice I para dizer, é o X daquele ponto, é o Y daquele ponto, né? O que mais? Daqui, nós vamos precisar fazer o seguinte cálculo. Vamos precisar calcular a variância, ou vou chamar de VAR, para você lembrar que é variância, mais fácil, né? Do sinal instrumental. Repare que a variância é de YI e não de X, porque eu não posso considerar a variância em X nesse método de regressão, certo? Por que eu tenho que conhecer a variância em X, em Y, né? Ou seja, a variância dos sinais instrumentais? Porque essa variância
vai me dar a condição de calcular o peso que eu vou atribuir na regressão. Isto significa que pontos mais precisos, ou níveis mais precisos, melhor dizendo, terão preferência para a curva passar ao redor deles, ou passar por eles, e os níveis que são menos precisos, mais dispersos, não terão preferência, serão, assim, poderão passar longe da função, ou a função poderá passar longe deles, né? Por que eu estabeleço essa preferência? Porque, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, o ideal seria ter um desenho, mas eu queria fazer na hora. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Considere esses elipses aqui, a região que eu quero obter, seriam os pontos da curva, né? E aí eu vou dar uma esticada nelas, só para você entender que umas são mais precisas que a outra. Então, essa aqui vai ser precisa, essa primeira será mais precisa, pequenininha, né? Assim. Essa aqui ficará desse tamanho, essa aqui ficará desse tamanho. Só para a gente entender que elas são mais dispersas, né? Olha lá. E aí você quer passar uma função, inserir, passar uma reta aqui. Pronto, passei a função. Tá vendo que se eu der prioridade para o meio da bolotona grande aqui, eu vou perder contato com o círculo pequeno. Então, por isso que eu preciso dar ponderação, dar pesos, né? Quem tem que ter o maior peso? Ora, o maior peso tem que ser o primeiro nível. Então, vamos supor que seja o nível 1, 2 e 3. O nível 1 tem que ser mais peso, porque ele tem que grudar a função nele, senão você vai tentar passar a função lá no terceiro nível, ela vai passar no meio dele, mas vai perder contato totalmente com quem não deveria, né? Por quê? Qual que é a regra? A regra é que eu tenho que passar perto de todos os pontos, isso é uma regressão. Porém, eu tenho que passar dentro da área deles. Só que a área eu estou perdendo aqui. Por outro lado, se eu fizer a ponderação adequada, eu vou passar no meio da esfera do círculo pequeno e vou perder um pouco de contato aqui com o círculo grande, não tem problema. Porque, olha lá, eu ainda não saí dele, ele é grande e a minha função ainda está passando por ele. Então, essa é a forma correta de fazer e não ficar usando o ordinário. Até porque muitos ensaios em química analítica são heterocedásticos. Heterocedaticidade significa diferença de variância entre os níveis. Significa exatamente isso aqui. Bolas grandes em determinados níveis e bolas muito pequenas em níveis baixos, ou outros níveis, né? Então, eu vou usar o ponderado justamente por isso. Ah, mas o ponderado serve no caso de se as bolas forem iguais, de igual tamanho? Serve também, porque na hora que você for ponderar, elas são iguais e vão ponderar de forma igual. Os pesos serão iguais, tá bom? Por isso a gente trabalha com ponderado. Você pode ter um ensaio que o ordinário sirva? Pode, mas é um risco que você está correndo. Quando você começa a analisar metais pesados, traços de substâncias, toxinas, coisas com baixas concentrações, você dificilmente vai ver o comportamento homocedático, que são as bolas de tamanhos iguais. Não, é mais fácil você ver heterocedaticidade, que é essa condição das bolas de tamanhos diferentes e que você tem que atribuir os pesos. Então, nós vamos trabalhar com o método ponderado por isso. Certo? Vou apagar esse desenho aqui. E vamos seguir o raciocínio. Então, eu tenho aqui a variância. Depois eu vou calcular o peso, depois eu vou dizer como que calcula, mas ele depende da variância, o peso depende da variância, né? Aí nós vamos calcular uma série de produtos. Primeiro nós vamos calcular x e y. Não, aqui primeiro nós vamos calcular WI, XI, WI, YI, WI, XI, YI, todo mundo, todos três unidos, depois WI, XI ao quadrado. Isso vai ser suficiente para a gente estimar, né, os parâmetros que a gente deseja, que são B0 e B1. A inclinação da reta é B1, intercepto da reta é B0. E lá eu vou programar a equação no Excel.
né, porque a gente já estava, o tempo está passando bastante rápido. Com isso aqui eu já posso montar minha planilha. Aqui no Excel, nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos primeiro montar a planilha que calcula a curva, e depois nós vamos montar a planilha que calcula o valor de concentração com a incerteza da amostra. Planilha que calcula a curva, vamos chamar assim, N, quais pontos você fez. Aí tudo que está aqui, eu vou escrever lá. XI, YI, variância de YI, peso, WI. Agora eu vou fazer essa sequência aqui. WI, XI, WI, YI, WI, XI, YI e WI, XI ao quadrado. Se você não está entendendo o que é isso, você vai entender na hora que eu colocar os números. Mas esses são os cálculos que nós precisamos fazer. E aí, a partir daqui, eu vou calcular o Y calculado, resíduo. Deixa eu lembrar o que eu preciso calcular aqui. Assim, Y calculado, ou Y previsto, né, pela curva, porque a curva matemática vai me dar a previsão de um Y para cada X que eu tiver. Então, é interessante ter isso aqui. E resíduo. Tá bom. Vamos fazer, a título de exemplo, uma equação ou um experimento que tenha 9 pontos divididos em 3 níveis. Uma triplicata por nível. Isso significa que você vai fazer 9 pontos. Para facilitar a nossa conta. E você vai fazer o seu planejamento da seguinte forma, na nossa sugestão de aula, né? 1, isto é, concentração 1, eu tenho 3 preparos, né? 2, 2, 2. Na concentração no nível 2, eu tenho 3 preparos. E na concentração 3 também. É uma sugestão mais simples aqui para a gente fazer. Deixa eu assinar o instrumental para depois. E vamos preparar aqui, ó. A variância, né? Aliás, eu já vou programar de uma vez aqui o que eu preciso. Preciso das somas desses termos. Então, eu vou começar aqui a partir de WI, soma de todo mundo que eu colocar aqui. Somatório. Até aqui. Pronto, ele está esperando receber os dados para fazer a somatória, né? E aí você programa da seguinte forma. Quem é WI? WI vai ser o inverso, 1 sobre a variância que aparecer aqui, né, que eu vou calcular depois. Vou fazer toda a programação primeiro, depois a gente insere algum exemplo de números. 1 sobre a variância, está esperando receber conta, né? Aqui, o que é WI e XI? É WI, que tiver aqui, vezes o XI, que está aqui. E assim eu faço para todos. WI, que está aqui, vezes YI. WI, XI, YI. E agora é WI vezes XI ao quadrado. Pronto. Só puxar agora que ele faz para todos. Está lá aguardando os cálculos. Div 0 estou aguardando o seu número, o seu exemplo, né? Y previsto nós vamos calcular depois, e o resíduo vai ser Y experimental, que vai entrar aqui, precisa do experimento, menos o Y previsto. Pronto. Beleza.
Agora vamos calcular uma tabela que faça o cálculo dos parâmetros que eu preciso. Então, eu vou precisar de... primeiro parâmetro vai ser o B1, né? Valor médio de B1. Depois eu vou precisar da incerteza de B1, vou chamar de U de B1. Depois eu vou calcular B0. Depois eu vou fazer a incerteza do B0. Tudo isso tem fórmula, tá? E depois eu vou fazer a covariância entre os parâmetros que eu preciso também, B1 e B0. Também tem fórmula. Então, esses que eu vou fazer aqui. E vamos lá, vamos começar. Primeiro, a inclinação de uma regressão linear, ela é dada com uma razão, uma fórmula, né? É uma fração. Então, primeiro eu vou escrever o numerador dessa fração. É o somatório dos pesos WI, está aqui, multiplicado pelo... Agora deixa eu me lembrar, o somatório separado, isso. O produto aqui de WIXI vezes... não, não é esse não. É o somatório de WI vezes WIXYI, esse que está aqui, menos WI, cadê? Menos o produto, acho que é isso mesmo. Qualquer coisa eu consulto aqui. Esse é o numerador. E aí, qualquer coisa eu vou passar uns números aqui para testar, para ver se está certo. Aí eu fecho no parênteses, essa fórmula, e divido pelo denominador, que é parecido também, somatório aqui. Só que agora eu só vou trabalhar com WI e WXI. WI vezes WIXI ao quadrado menos WIXI, todo ele ao quadrado. Essa é a fórmula. Para a gente testar, vamos jogar só os números aqui para ver se a gente consegue fazer. Se eu jogar tudo 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, eu preciso calcular as variâncias, né? A variância é o seguinte, essa variância ela é calculada por nível. É a variância do nível. Então, eu falo var.a de variância desse nível. E depois eu digo que o de baixo é igual ao de cima, porque pertence ao mesmo nível. E também o terceiro é igual aos demais, porque pertence ao mesmo nível. Se você copiar e colar em blocos, você vai propagar o raciocínio certo. Por que ele ainda não calculou? Porque a variância dos números que eu coloquei é zero. Esse modelo não tolera a variância zero, porque ele considera que isso está subestimado. É claro, são dados simulados, isso não é um experimento. Mas se eu começar a colocar dispersão aqui, 1.1, ele começa a calcular. 1.05, 2.3, 2.15, e vai assim, olha. 3,33, 3,45, 3,28. Está lá. 1,15, então o cálculo da inclinação está certo. A fórmula é essa mesmo que eu coloquei. Né? Se você quiser tirar a prova, você digita... Na verdade, não é bem uma prova, porque o Excel faz um modelo diferente do nosso. Mas se a inclinação der razoavelmente próxima, já vai estar validado. Por exemplo, inclinação, né? Aí você põe os Y, cadê? Estão aqui, e põe o X. Se der por volta de 1, pouquinho, é isso mesmo. Olha lá, 1,15. 1,51. Nosso 1,49, 149, porque o nosso é ponderado. O dele é ordinário. Então, vamos prosseguir. Uma vez feito isso, você agora pode fazer os outros parâmetros com o mesmo denominador, né? Tirando aqui o B0, que nós vamos fazer da seguinte forma. B0, voltando lá na equação, se eu quero calcular B0 e eu conheço todo o resto, é só isolar B0, isto é, y menos B1x é igual a B0. Né? E é isso que eu vou fazer. Y menos B1x, isto é,
Y é o somatório de W e Y, I, sobre o somatório de W, são os pesos, é a média ponderada de Y, menos B1. B1 já calculei. Vezes X. E quem é X? Média ponderada de X. Somatório de W e XI sobre somatório de W. Deu certo? Olha lá. Próximo de zero, é isso mesmo. Se eu fizer aqui intercepto, ou interseção, intercepção, ele vai me pedir o Y, né? E vamos ver se vai dar alguma coisa em torno de zero. Mas é isso mesmo. Olha lá, 0,11. Aqui deu 0,10. É isso aí. Tá certo? O negativo, né? Beleza. Então, agora vamos calcular as incertezas desses parâmetros, né? Eu vou copiar aqui essa expressão, porque o denominador é igual. O que vai mudar vai ser o numerador e colocar uma raiz. O numerador aqui é o somatório de WI, é o E12. Então, eu tiro todo mundo fora, deixo E12, coloco raiz, porque agora está em forma de variância. Eu quero tirar a raiz, eu quero a incerteza padrão. Raiz quadrada da variância da intercepção, da inclinação. Está lá a incerteza dela, né? A mesma coisa eu faço para B0. Porém, o denominador é igual o da inclinação. Eu copio, jogo aqui. E agora, quem é o numerador da incerteza do intercepto, né? O numerador é o somatório de... O que é aqui? O somatório de x quadrado. Xi ao quadrado. Somatório de WI, XI. Que no caso é o I. I12. I12. Raiz quadrada, porque está na forma de variância. Pronto. Parece estranho que a incerteza da inclinação foi pequena, né, em relação ao número, 1,15, mais ou menos 0,02, enquanto que o intercepto tem certeza alta, menos 0,1, mais ou menos 0,05. Não, não é nada estranho. Fernando? Fernando? Nada, estou entrando em contato com ele aqui. Pode ser que a internet tenha dado uma queda. Tá bom, obrigada, Sérgio. Oi, foi meu microfone que deu problema. Oi, Fernando, tô te ouvindo. Foi problema no microfone. Quando o microfone desativa, eu não vejo. Então, eu não consigo saber. Tá, mas voltou, normal agora. Qual foi a última coisa que eu falei? Você estava mostrando lá a equação. Volta lá, compartilha sua tela novamente. Ah, tá. Porque eu estou enxergando só a tela e não faço nem ideia de que o microfone caiu. Agora você parou de compartilhar. Olha aí, vê onde é que eu estava aí. O que vocês perderam? Você estava falando se fazia sentido. Aí você falou, faz sentido, algo do tipo assim. Ah, tá. Eu estou falando com relação à incerteza da inclinação ser pequena e a incerteza do intercepto ser alta. Do intercepto não tem problema, porque como ele é zero, e zero na metrologia são coisas com incerteza alta, né? Como eu falei aqui, menos 0,1, mais ou menos 0,05. E a inclinação, ela sim tem importância. Ela, se a incerteza estiver alta, significa que a reta pode girar ao redor dos dados, o que não é legal, o que traz imprecisão para o resultado.
Eu vou dar uma parada aqui. Ah, não, deixa eu só terminar a covariância aqui, de calcular. Também tem uma fórmula parecida, porém não tem raiz, porque ela é uma covariância. E o numerador dela é o F12. Porém, ela tem um sinal de menos aqui. Só isso. Beleza, tenho todos os parâmetros. Deixa eu dar um aviso aqui. Essa aula tem uma matemática densa, relativamente densa. Então, assim, eu não sei se, no caso, você estava esperando uma aula muito teórica, mas é uma aula extremamente prática. Né? Eu estou praticamente montando uma planilha de resultado com incerteza para vários tipos de ensaios que você pode aplicar. Todos aqueles que tiverem curva. Claro, com uma mudança ou outra aqui, mas essa aula é bem prática. Então, assim, se você tiver perdido, pode me pedir para parar e perguntar alguma coisa. A ideia aqui, claro que não dá tempo de você aprender tudo em 1 hora e meia, né? Não dá tempo. Mas é apresentar para você começar a ficar familiarizado com o que deve ser feito na prática para um ensaio de curva de calibração. Essa que é a proposta, né? Depois a gente manda os arquivos, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é você aprender a raciocinar da forma como tem que se raciocinar, que é pela equação do mensurando que eu mostrei aqui, pela função de calibração e pela equação do mensurando. Isso aqui é o mais importante, né? Não caia na ideia de que você vai chegar aqui e começar a somar incertezas da sua cabeça e isso vai dar certo. Que isso não existe na matemática. O que eu estou fazendo com vocês é matemática, né? Não é simplesmente, pega a incerteza do padrão, soma com incerteza não sei do quê. Não, eu vou falar com sinceridade. Isso é uma bobagem, isso não existe, tá? Então, tanto aqui quanto no livro que vocês forem acessar, o livro é bem mais fácil de ler do que a aula que eu estou dando aqui. Vai te ensinar a maneira correta de pensar em equação, pensar em variável, pensar no resultado. Não é para fazer aquelas bobagens de ficar, incerteza não sei do que, mas incerteza não sei do que. Não. A gente aqui está trabalhando com um raciocínio demonstrado desde o princípio na equação, na função reta aqui, ó, equação do primeiro grau, e nós estamos desenvolvendo ela para achar os parâmetros e achar o resultado da amostra. Automaticamente, esse resultado vai ter certeza que vai ser obtido a partir exatamente dessa equação. Tá? Então, é só para dar um alerta, porque pode parecer muito difícil aqui, mas o que importa aqui é a forma de pensar. Meu intuito não é ensinar tudo isso aqui que você saia fazendo sozinho, porque é impossível em 1 hora e meia, mas a ideia é a forma de raciocinar, é começar a ter uma base sólida e não cair naquela bobagem de sair somando incerteza de qualquer jeito, tá bom? Vamos lá. Faltou aqui calcular o y previsto. Não tem problema. Y previsto, você usa a equação que eu acabei de mostrar aqui, ó. Y é o quê? B1x mais B0. Y previsto é igual a B1 vezes o x, cadê o x? Está lá, mais B0. Mais B0. Só que eu vou fixar o B1 e o B0. E deixar o x solto. Olha lá. Só para a gente ter noção do que a gente está calculando. Enquanto você no experimento obteve 1,1, na verdade a curva está prevendo 1,047. E o resíduo é a diferença, 0,052. Vamos pegar um outro aqui. Enquanto o seu experimento me deu 2,15 nesse ponto, a curva está prevendo 2,19. E o resíduo, ou o erro, a diferença, né, é menos 0,04. Então, é isso que calcula resíduo, né? Para ficar bem bonitinho aqui, vamos fazer um gráfico. Na verdade, 2 gráficos dentro de um mesmo gráfico. Ele tem essa mania horrorosa de achar que sabe os dados que eu quero colocar, e fica essa coisa aí. Vamos selecionar os dados, a hora que ele me permitir. Aí, não me permitiu ainda, não consigo. Aí, agora sim. Quais são os dados que você vai adicionar? Primeiro, remove essa bobagem, adicionar. X, você põe o X, esses.
E Y, põe os Y experimentais. E depois você adiciona uma nova série, onde o X vão ser os próprios X também, e o Y você coloca o Y calculado para você ver como que a sua curva está fazendo a previsão, né? Ele vai ser o laranjinha. Ok, ok. Olha lá. Ficou pequeno, né? Opa, deixa eu ver se o microfone está funcionando. Ficou, Fernando, ficou pequeno, tá falando assim. É porque deu um barulho aqui. Então, aumentando aqui, deixa eu aumentar para cá. Tira esse título aqui. Fernanda, aperta essa barrinha ocultar aí, que eu acho que ajuda também um pouquinho. Ah, tá. Ocultar. Então, olha lá, curva de calibração. Onde você está vendo que é azul, são os pontos experimentais, né? Você fez 3 cada nível. É claro que quando é muito preciso, fica muito em cima um do outro, né? Aqui o nível 2 está um pouquinho mais disperso, então você vê as bolinhas separadas. E o laranja é onde a sua curva estimada está prevendo, né? Então, veja, essa bolinha laranja do ponto 2, no nível 2, não está exatamente no centro, porque o nosso modelo é ponderado. Ela está muito mais próxima do centro no 1. Então, essa é a nossa curva de calibração. Traduzindo em linguagem para química, você tem... o meu microfone está dando algum problema. Então, se eu parar de falar por mais de 5 segundos, pode saber que deu problema. Eu falo o tempo todo. Isso. Aí, isso significa o seguinte, você preparou 3 padrões de concentração, sei lá, 1 mol por litro, 1 milimol por litro, concentração que você quiser. Uma de 2 e uma de 3. E essas aqui foram as respostas instrumentais, né? E aí você fez a calibração. Agora, vamos prever o valor da amostra. Como é que eu vou prever o valor da amostra? Eu vou construir aqui uma pequena tabela que vocês conhecem com o nome de planilha de cálculo de incerteza, que não é um nome assim tão adequado, o pessoal usa muito, a gente usa figura de linguagem, mas é uma tabela que calcula, que estima o resultado da amostra com a sua incerteza. Então, nós vamos colocar aqui as grandezas. Nós vamos colocar aqui o símbolo, né? Grandeza, eu vou dizer o que ela é. O símbolo é o símbolo que eu usei na equação, né? Isso aí a gente já definiu lá no Word, eu vou só copiar. Depois eu vou colocar aqui valor médio. Aqui eu vou colocar um símbolo de mais ou menos, para você lembrar que é valor médio mais ou menos uma incerteza. Aqui, para simplificar, eu já vou colocar a incerteza padrão, porque tudo que veio para mim aqui já estará na forma de uma incerteza padrão. Então, em vez de eu colocar, poderia colocar meio intervalo, aí distribuição, divisor, aquela coisa toda. Não, vamos deixar diretamente como incerteza padrão neste caso. Nós vamos ganhar tempo e vamos simplificar o exemplo. Valor médio, incerteza. E aí eu preciso fazer duas contas, né? Eu posso somar incerteza da inclinação com incerteza do intercepto, por exemplo, somar os quadrados? Elas têm as mesmas unidades? Se alguém quiser responder, ou tiver com muito medo, porque a coisa aqui parece estar muito difícil, né? Agora eu estou fazendo silêncio de propósito, porque não é o microfone que deu problema, não. Alguém quer tentar responder se a gente pode somar o quadrado da incerteza do intercepto com o quadrado da incerteza da inclinação? Então eu vou dizer, não pode, né? Porque se você olhar aqui para a equação, você vê que elas não têm a mesma unidade, exceto se todo mundo fosse adimensional. Aí tudo bem, mas isso seria uma coincidência. Porque x tem unidade de concentração. E eu estou somando B1x mais B0. Então, B0 não pode ter unidade de concentração, né? Ele tem que ter a unidade de concentração multiplicado pela unidade B1. Então, ele já tem unidade diferente. Então, não tem aquela história de sair somando quadrados, não. Tem que fazer o coeficiente de sensibilidade, que é o que eu vou escrever aqui. Coeficiente. Que são as derivadas parciais que eu vou fazer daquela equação.
E aí eu vou escrever a contribuição, que nada mais é que o produto da incerteza padrão pelo seu coeficiente de sensibilidade. Vou fazer só essas contas. Quais grandezas tem na equação que eu cheguei? Qual é a equação do resultado aqui? Ó? Concentração do analito tem sinal instrumental da amostra, intercepto e inclinação. Então, vamos lá. Sinal instrumental da amostra, eu vou chamar de Y. Intercepto, vou chamar de B0. Inclinação do modelo, vou chamar de B1. E aqui eu posso chamar que uma covariância, aquela covariância que eu calculei. Covariância entre B0 e B1. Ou B1 e B0, tanto faz. E o símbolo dela vai ser COV B0, B1. É isso. Nós vamos fazer o cálculo desse resultado, porque esse é o resultado que nos leva à amostra. Tá? Equação do mensurando. Exatamente o que a gente programou aqui. Ó. Y menos B0 sobre B1. Então, vamos lá. Y, valor médio, menos B0 sobre B1. Opa, cuidado com a prioridade aqui. O parêntese tem que estar aqui. Essa é a equação do mensurando. Somente depois de programar a equação do mensurando é que você vai pensar em fazer cálculos de incerteza. Porque até agora eu não fiz cálculo de incerteza nenhum. Agora é que eu vou começar a falar sobre isso. Porque o meu mensurando já está programado. Incerteza padrão e valor médio, eles virão lá de cima, né? Eu já calculei a curva. Coeficiente, vamos calcular a contribuição. Contribuição é incerteza vezes o coeficiente de sensibilidade. É a definição de contribuição. Se alguém te falar contribuição de incerteza, não é qualquer coisa, não. É a incerteza padrão multiplicada pelo seu coeficiente de sensibilidade. Vou fazer para as três. E a contribuição da covariância ela é calculada de uma forma diferente. Ela vai ser calculada assim, 2 vezes, igual 2 vezes, a covariância, que eu vou jogar aqui, vezes o coeficiente de quem está sendo covariado. Quem que é? B0 e B1. Então, de B0 vezes o coeficiente de B1. Pronto. É isso. E agora que eu vou fazer a incerteza combinada. Agora sim, você pode fazer raiz da soma de quadrados das contribuições, exceto a covariância. Fecha a soma de quadrado, porque covariância não vai ao quadrado. Ela já está considerando o produto de coeficientes, mais a contribuição da covariância, fecha parênteses. É isso. Agora, o que que falta? Além de colocar os valores para a gente simular, né, falta calcular as derivadas parciais. Como a equação do mensurando é muito simples, aqui também vai ser muito simples. A derivada parcial do sinal instrumental da amostra com relação à concentração do analito é 1 sobre a inclinação. 1 sobre B1. A derivada do intercepto, né, como eles estão y menos B0, é menos 1 sobre B1. E a derivada da inclinação, que é um pouco diferente. Como ela está no denominador, ela vai ser menos sinal instrumental menos B0 sobre a inclinação ao quadrado. Isso. E o da covariância a gente deixa, não existe para ela. Então, está todo mundo esperando aqui. Vou fazer uma coisa que vai ajudar bastante. Tudo que for fórmula, eu vou pintar de uma cor. Um azul claro. E o que não for, isso aqui é o seu experimento. Ó. Deixa branco. Você vai lembrar exatamente o que tem que fazer. Olha. Aqui também. Aqui vai ser
do seu experimento. Mas intercepto de inclinação já tem lá, B0, valor médio, tem o valor médio dele aqui, ó lá, B0. Incerteza padrão de B0, tá ela aqui, ó, U de B0. Valor médio de inclinação, olha ele aqui. E incerteza padrão de inclinação, tá ela aqui. E a covariância tá ela aqui. Pronto. Agora, você só precisa fazer a sua amostra. A amostra que você quer analisar. Claro, a estimativa é por amostra, né? Não existe um valor de incerteza que represente tudo. Então, deixa isso aqui em branco. E deixa isso aqui em branco. Agora você vai inserir. Então, veja bem, o que você precisa inserir? A sua curva, tudo que é de experimento. Ó, a curva aqui, em branco. Né? E você vai inserir os valores da amostra aqui. Ó. Ah, qual foi o sinal? Bom, vamos colocar uma amostra aqui mais ou menos no meio do caminho. Vamos supor que o sinal da amostra foi 2,75. Você fez uma triplicata lá e calculou um desvio padrão de 0,25. Agora você tem. Né? Vamos colocar um pouquinho menos, só para dar uma 0,15. Aqui você tem o resultado de 2,48 de concentração da unidade que estava o padrão, da mesma unidade que estava o padrão, mais ou menos 0,13 seria o resultado da amostra. Né? Resultado, concentração do analito é igual a esse resultado aqui. Aí eu não estou considerando incerteza expandida, né? Estou considerando a incerteza padrão combinada. Tá certo? Bom, o que mais alguns comentários que a gente possa fazer? Agora, eu vou aproveitar esses minutos finais que nós temos aqui para ter algum retorno aí de vocês. Muito difícil, muito esquisito, muito diferente, não era nada daquilo que vocês esperavam, ou vocês esperavam uma coisa assim, né? Nós temos aqui a amostra e o resultado com incerteza, e a sua curva de calibração. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui. Agora eu preciso de algum feedback, um comentário, né? Se faz sentido aquilo que eu mostrei, ou se tem alguma coisa muito estranha. Quem puder me dar o retorno, alguém que tem alguma dúvida específica. Né? Como eu falei, em 1 hora realmente não dá para aprender todo esse modelo que seria dado num treinamento, numa consultoria, né? Mas eu quis aqui mostrar a forma de pensar, a forma certa de se pensar. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Temos aí mais uns 15 minutos para a gente trocar uma ideia. Ou não? Querem que eu continue falando aqui? Pessoal, alguém quer fazer alguma contribuição? É uma didática muito diferente, né, Fernanda? Onde Fernando começou do zero aí, a construção, eu acho que é muito válido e acaba absorvendo muito conteúdo, apesar de que talvez alguns aqui nunca tiveram contato com incerteza de medição, mas como o Fernando disse, é uma oportunidade, né, Fernando? Até mesmo para que vocês possam conhecer a didática, acompanhar outros cursos mais completos, acompanhar o livro, né, Fernando? Isso. A ideia é justamente essa, é mostrar o pensamento correto, porque independente se quem está nos assistindo fez ou não fez curso de incerteza, fez algum cálculo, fez alguma coisa, são as premissas básicas que a gente tem que passar. Primeiro, em matemática não se inventa nada. Não existe aquela coisa de sair somando incertezas da nossa cabeça. Segundo, não existe um valor de incerteza que represente um método. Isso aqui não é um método, isso aqui é a amostra que eu coloquei. Se eu colocar outra amostra, vai dar outro resultado e outra incerteza, né? São essas premissas que a gente tem que ter na cabeça. E terceiro, a forma de raciocinar, não comece pelo Excel. Se você não tem isso aqui claro, e estou falando para qualquer ensaio, não é só de curva. Nossa aula foi de curva. Mas qualquer outro ensaio, se você não tem isso aqui claro, né, do que você vai fazer, isso aqui que eu estou destacando aqui, ó. Se você não sabe como o seu analista é calculado, não adianta querer ir para o Excel fazer planilha de incerteza, porque vai sair bobagem, né?
Toda a planilha que eu fiz foi fundamentada em quê? Nesse raciocínio aqui, ó. Nesse raciocínio aqui. Toda a planilha. Agora, claro, tem algumas equações, algumas fórmulas que eu não escrevi, né? Eu sei de cor, mas você tem material para consultar, que são as fórmulas do método mínimos quadrados ponderado. São essas que eu usei aqui, ó. Essas aqui. Para estimar B1, para estimar certeza, para estimar B0, a incerteza de B0 e a covariância. Isso também vai ter lá no livro, né, no capítulo 11, isso, ou 12, o 12. Tem essas fórmulas para você usar, trabalhar, tem exemplos. Essa aula, na verdade, é um capítulo do livro, né? Só que o livro é contado em uma historinha que o professor conversa com o aluno e vai ensinando. Não é tão quadrado e pesado como eu estou passando aqui, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma consideração? Fernanda, a Consuelo falou que foi muito bom, para ela foi muita informação, então ela precisa rever, e a abordagem ficou entendida. Consuelo, a aula foi gravada, tá? Nós vamos disponibilizar, e aí para que vocês possam rever mesmo, né? Pegar alguns detalhes, acompanhar melhor, tá bom? Beleza, maravilha. É exatamente essa a ideia, né? Eu reconheço que, para quem não lida com isso todo dia, não tem como aprender tudo que eu falei aqui em 1 hora, mas a ideia, o objetivo é apresentar o conteúdo para ter um primeiro contato, para quem não tem ainda, ou para quem fez um curso com outra abordagem, modificar essa abordagem para ter uma coisa realmente com fundamento, e o outro objetivo é fazer o raciocínio da forma correta, matematicamente, começando com o Word, entendendo o que tem no seu procedimento, como é que você calcula o resultado a partir dos experimentos, né? Porque, por exemplo, a titulação seria outra equação, e a tabela aqui, o cálculo seria outro. Mas na curva de calibração é isso. Aí depois eu parto para o Excel para fazer as tabelas necessárias para calcular os resultados de cada amostra, né? Como eu falei, você não pode pegar uma amostra do cliente, atribuir uma incerteza e garantir que a do outro cliente vai ter a mesma incerteza. Tá certo? Mais alguma coisa, gente? Mais um comentário, sugestão, dúvida, críticas? Pessoal, assim, de qualquer forma, eu espero que vocês consigam, pelo menos, ter pego aí a intenção, né, dessa aula de hoje, que vocês consigam, pelo menos, ter familiarizado um pouquinho até com o vocabulário, né, Fernando? Para quem nunca viu, né, para quem conhece já alguns conceitos. Hoje aqui o Fernando também mostrou algumas informações que precisam ser levadas em consideração nos conceitos que já existem, né? Então, dizer para vocês o seguinte, com certeza, em outras oportunidades, nós teremos o curso completo do Fernando, né? Nós vamos ofertar, então acompanhe as nossas redes sociais, a gente está lançando também, de uma forma inovadora no mercado, a capacitação continuada, que é um curso onde você vai poder se especializar e aprofundar no assunto incerteza de medição, né, Fernando? E então, em breve, a gente vai passar mais informações sobre essa capacitação, também para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a didática do Fernando, sobre o livro que vai ser lançado, né, que aí vocês vão conseguir, com certeza, acompanhar um raciocínio do início ao fim, né? Certeza de medição não é um assunto assim tão simples para ser tratado em 1 hora, então o objetivo do Fernando era fazer um resumão mesmo, assim, para que vocês pudessem entender um pouquinho. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, acompanhar de alguma forma, tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês não tiverem mais nenhuma consideração, né, não quiserem perguntar alguma coisa, eu vou fazer o sorteio para a gente poder finalizar. Nath, deixa eu só fazer mais umas coisas aqui. Claro. Antes de falar do nosso curso continuado, eu vou só fazer uma outra tabelinha aqui, para chamar assim, a amostra. Aí você vai colocar 3 valores aqui, por exemplo, 2.5, 2.8 e 2.9. É a sua triplicata de análise, né? Aí você pode programar aqui, aí passa a ser azul. Não, esse azul não, o azul mais claro.
Esse aqui também. Às vezes fica mais fácil de entender. Aqui passa a ser a média da triplicata que você preparou, leu, das 3 aqui. E aqui passa a ser o desvio padrão amostral, desipad.a, dessas 3 aqui. Pronto. Aí você tem uma amostra que é 2,47, mais ou menos 0,18, a unidade que você estava trabalhando. Tá? É só isso que eu queria mostrar. Agora, sobre o nosso curso, né? A ideia de se fazer uma capacitação continuada é justamente tratar isso aqui no prazo, porque é humanamente impossível você aprender tudo que eu falei nesse tempo. Então, assim, porém, se você tiver um encontro comigo semanal durante 6 meses, você vai, primeira vez, você vai falar, nossa, não entendi nada, tanto conteúdo, tanta informação. Aí a segunda vez, espera aí, eu acho que eu estou começando a entender alguma coisa. Aí na terceira vez. Então, tem certo tipo de aprendizado que demanda tempo, né? Por exemplo, se você fizer um curso de artes marciais, você não vai sair faixa preta de uma hora para outra. Isso tudo na vida é assim, né? Eu demorei alguns anos para poder preparar essa aula, falar desse conteúdo em 1 hora. Não é uma coisa muito fácil, porque além do conteúdo em si, eu tenho que tratar de uma forma mais palatável possível dentro desse tempo. Agora, na capacitação continuada, você vai conseguir pegar cada pedacinho do que eu falei desde o princípio e estender isso em uma aula inteira. Então, você vai entender para que se faz incerteza, o que é, qual o objetivo, qual o propósito. Depois nós vamos avançando em fundamentos, estatística, por que eu faço a conta desse jeito, o que é essa equação do mensurando, o que é uma variável aleatória, por que tudo eu trato como variável aleatória, né? Por que o sinal instrumental é uma variável aleatória, por que a inclinação da curva é uma variável aleatória, por que ela tem certeza, e as coisas vão se conectando com o tempo. E precisa de tempo para amadurecer também, né? Não é rápido assim, é muito difícil, porque é isso que a gente fala, né? Imagina um treinamento de 8, 16 horas, já é muito conteúdo para se passar num curto espaço de tempo. Aqui é para ser demonstrativo, eu tenho que demonstrar para vocês como é que se desenvolve o raciocínio. E na capacitação continuada, você vai ter muito mais condições de desenvolver a independência necessária para, talvez não igual, mas que você consiga abrir o Excel, entender o seu raciocínio, começando aqui pelo Word, falar, não, então o meu ensaio é dessa e dessa maneira, pegando uma equação e levando ela para o Excel para desenvolver essas tabelas que eu desenvolvi. Né? A independência depende de tempo, depende de prática. E é isso que esse é o objetivo da capacitação continuada. Joia? Também eu acho que é bom deixar claro aqui, né, Fernanda, a diferença, né, entre a capacitação continuada e um treinamento de incerteza de medição, porque tem-se realmente treinamento de 2 dias de incerteza de medição, é um outro objetivo, um outro foco. Como o Fernando disse, o treinamento de 2, 3 dias, ele também não vai te capacitar de forma que você consiga dominar o assunto e desenvolver, talvez, uma planilha por conta própria, no laboratório, fazer o acompanhamento dessas planilhas, fazer qualquer tipo de correção. Então, são objetivos diferentes, porque, às vezes, pessoas fazem esses cursos de 2 dias e acabam, posteriormente, pedindo uma consultoria, uma ajuda pontual. Então, cada caso é um caso. Agora, a capacitação continuada, ele já é um curso, assim, que ele tem uma duração de 6 meses, é um curso prolongado, onde você vai, de fato, ter o contato aí com todos os princípios, né, desde informação sobre metrologia, um pouco de estatística, para que você consiga, de fato, dominar a incerteza de medição e sair do curso com a capacidade de operacionalizar, né, e interpretar os seus próprios dados, seja no laboratório que você está hoje, seja num outro laboratório, né, caso você mude de ensaio, por exemplo, você vai ter aí a capacidade de raciocinar em cima disso, né, Fernando? Acho que a principal diferença entre treinamento e o curso de longo prazo é que no treinamento, o que você pode conseguir no treinamento, não é garantia que vai, mas o que você pode conseguir no treinamento é resolver os problemas pontuais que você tem demanda. Então, seu escopo de acreditação tem 3, 4 ensaios. Você, no treinamento, vai acompanhar uma parte de teoria e vai fazer ali na prática os seus ensaios. Então, naquele momento, você vai conseguir resolver seu problema pontual. Mas você nunca, no treinamento, vai ter independência
de desenvolver modelos em diversos problemas que você pode passar ou no mesmo laboratório ou em outros laboratórios que você venha trabalhar. Então, para mim, a grande diferença é essa. Para você ser independente em qualquer lugar que você trabalhe, né? Eu vou para o laboratório tal, eu vou sair da área ambiental, eu vou para a área de alimentos. Você vai ter, o nosso objetivo é dar essa independência de desenvolver modelos e calcular a incerteza dessa forma, né? Não é o que o treinamento curto vai dar. O treinamento curto ele resolve apenas problemas pontuais de determinados ensaios, dentro de um determinado sistema. Né? É muito difícil, a menos que você estude sozinho para ter essa independência num treinamento tão curto. Né? Fernanda Marinês deixou um comentário aqui que ela não tinha nenhuma noção sobre incerteza, mas deu para ter ideia do que se trata e agradeceu pela aula. A Consuelo colocou que concordo com a colocação de que uma capacitação permite a aplicação mais objetiva. Essa é a proposta, né, nossa, com essa capacitação continuada, que a gente ainda está lançando, né, as informações sobre, nós vamos abrir a turma e essa turma vai ter uma quantidade limitada de vagas, né, porque é um acompanhamento a longo prazo. A Cris colocou aqui, desenvolver o raciocínio, acredito que foi exatamente isso que a aula proporcionou. Passar a começar a entender como trabalhar com os dados e não somente usá-lo em tabelas, planilhas e gráficos. Foi uma grande experiência. Esse é o agradeço muito. Obrigada, Cristi. Pessoal, Consuelo, pelos comentários. É exatamente isso. Você passar a ser crítico. Eu quero que você que esteja aqui conosco hoje passe a ser mais crítico, né? Você pegar um modelo de planilha e falar, peraí, isso aqui está esquisito, de onde veio esse raciocínio? Você vai somando. Não, não é assim, não vai somando, não. Tem que ser matemática, tem que pegar o ensaio. O que é feito no ensaio? Nós fizemos hoje curva de calibração. Se fosse uma titulação, a equação seria diferente. Concentração do analita é igual a padrão, vezes volume, dividido pelo volume pipetado, multiplicado pela massa molar. Aí você pega aquela equação e vai para o Excel trabalhar com aquela equação, porque ela representa aquela titulação. Então, tudo tem que estar conectado, tudo tem que ser demonstrado. Não se pode fazer uma planilha simplesmente jogando e somando como se fosse, igual eu falo no livro, uma lista de compras. Não é assim, né? É isso que a gente deve fazer, é isso que a gente precisa pensar. Certo, Fernando. Tudo bem, pessoal? Vocês têm mais alguma colocação, alguma dúvida? Posso ir para o sorteio? Acho que sim, né? Sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o sorteio. Espera aí, só um minutinho.